Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Abençoar. Eu sou a Alessandra Abreu. Eu sou o Wilson, pastor Wilson Soares, sejam todos bem-vindos a esta edição desse podcast. Hoje nós temos uma novidade aí, temos um assunto muito bacana para tratar com vocês. Espero que vocês gostem, acompanhem. Antes de qualquer coisa, já quero pedir para vocês, o nome já é Pode Abençoar, você pode abençoar alguém. Já clica aí, dá um like aí também, compartilha esse link com alguém, porque você também pode abençoar alguém, tá bom? Nós temos um convidado muito especial, temos um carinho muito grande por esse nosso convidado. Conhecemos ele há bastante tempo. Tenho certeza que hoje Deus vai nos surpreender aqui nesse podcast. Vamos fazer uma apresentação aqui, fazer uma abertura. Faz uma abertura para nós aí de quem é o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é pastor da Assembleia de Deus, chamados pela graça do Ministério Itaquera. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Metodista, pós-graduado em aconselhamento e psicologia pastoral pela Faculdade Unileia. É pós-graduado em docência do ensino superior pela Faculdade Farese e ainda está cursando psicanálise clínica e licenciatura em história. Meu Nosso Deus do pastor céu, hein? Messias. Seja bem-vindo, Muito pastor bem-vindo. É Messias. uma honra Que ter o prazer para senhor nós. aqui com a gente. Seja Amém. bem-vindo. A honra é toda nossa. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma E honra. tenho certeza que esses momentos será de grande aprendizado para todos nós, né? Amém. Fica ligado aí, tem coisa boa, com certeza, Eita, Que nessa legal. noite. Eu eita. creio nisso, Deus há de nos surpreender. Bom, o nosso tema hoje é um tema muito sugestivo aí, para o tempo que a gente vem vivendo. Acho que nós temos muita coisa para desenvolver, muitas coisas para aprender aqui hoje. Nós vamos tratar sobre os desafios do ministério, Uhum. né? O que a gente que foi chamado para esse trabalho tão especial na obra do Senhor, quais são os desafios que a gente vai encontrar no decorrer dessa caminhada aí. E nada melhor do que a gente chamar uma pessoa também que vive isso já há muito tempo para explanar um pouquinho hoje, trazer esse conhecimento para aqueles que já estão ingressando, aqueles que pretendem ingressar também neste chamado tão bonito que é o ministério aí que Deus tem para a vida de cada um de nós. Antes de tudo, pastor, para que eles possam também conhecer o pastor Messias, saber qual é a história, conta um pouquinho para nós. O senhor já nasceu no berço evangélico, sempre foi evangélico, a família era evangélica. Conta um pouquinho da tua história para nós. Bem, irmãos, eu tenho 53 anos. Fiz semana passada. Olha aí, hein? Eita. Meu Deus. E são 53 anos na igreja. Glória a bem. Deus. 53 Graças a anos Deus por isso. servindo ao Senhor. Então, quando eu tive esse privilégio, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Que Olha bênção. que bênção. Então, fui criado acompanhando a vida e o ministério dele. Uhum. E meu pai sempre teve esse cuidado de deixar um legado para nós, Uhum. né? Hoje nós somos 3 pastores na família. Olha Que que bênção. bênção. Temos tio pastor, temos irmão pastor, temos primo pastor, Olha. somos pastor, sou casado com uma filha de pastor, Que Eita. bênção, meu Deus. meu sogro também é pastor, É. então já estamos aí quase 30 anos nesse ministério aí, Meu Deus. né, pastoral, que não é fácil, Não isso é mesmo. fácil. mas é benção, É verdade, é É, verdade. é gratificante, né? é. É verdade. As lutas são grandes, mas aquele que nos chamou é o que nos sustenta, né? Graças a Deus por isso. E com certeza nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é um pastor, a vida de pastor. Uhum. É porque, assim, às vezes a gente também tem essa questão, né? As pessoas colocam um peso, né? Assim, é porque vida de pastor é difícil, ser pastor é difícil. Realmente, ser pastor é muito difícil, mas também tem o seu lado
que é um privilégio, né? Tem um seu lado que é muito bom. E às vezes as pessoas só colocam essa parte das Peso, né? dificuldades, o peso do ser pastor, mas e às vezes a gente também deixa de falar o quanto isso é gratificante, o quanto isso é um privilégio mesmo, ser chamado por Deus para exercer o ministério, né? Mas, Alessandra, privilégio de ser chamado por Deus, né? Como diz um certo amigo meu, quem é escolhido não tem direito de escolher, verdade. É verdade, isso é verdade. não tem direito de escolha. É verdade. E uma vez que a gente foi escolhido, não tem como retroceder, É verdade. não tem como. Esse dia até um jovem perguntou para mim, disse, pastor, você já pensou em desistir? E eu disse para ele sempre, todo dia, É verdade. cada luta. Mas e por que você não desiste? Porque seria pior para mim. Seria pior para mim. Com Sem dúvida. certeza. Porque sendo chamado é difícil, renunciando o chamado Eita, é pior pior ainda. ainda, é verdade. É pior ainda. Aceita que dói menos. Mas é isso, entendeu? Com certeza a minha vida seria pior se eu renunciasse Não tem a dúvida. o ministério. É verdade. Porque uma vez que ele chamou, que ele te escolheu, não tem como mais retroceder. É exercer o ministério, entendeu? Até chegar aquele dia de você passar o cajado para alguém, mas até lá é andando e chorando, É verdade. É verdade. entendeu? É andando e chorando. E é o que o senhor falou, há 53 anos servindo ao Senhor. Quantas dificuldades, quantos levantes, quantas pedras no meio do caminho que a gente teve que ver Deus realizando milagres. Desistir passa na cabeça de todos. Agora, parar, aí a gente não vai ter essa opção. Porque aquele que nos chamou, ele vai nos garantir. Só dando aqui um exemplo, quando Deus chama Jeremias e fala, eu te chamei desde o ventre e te dei as nações por profeta, e tu vai pregar para reis, para os grandes. E Jeremias foi. E quando ele foi pregar contra o templo, né, Pazur, o sumo sacerdote lá, deu um tapa nele e prendeu ele no tronco. Ali, ele achou que Deus tinha enganado ele. Ele falou, o Senhor me iludiu. O Senhor falou que ia ser isso e agora eu estou aqui sofrendo no tronco. Só que ele falava assim, mas quando eu pensava em desistir, um fogo ardia Glória a Deus. nos meus ossos. E é o que eu falo para os irmãos, né? A luta é grande. Muitas vezes a sensação de parar vem porque nós somos Humanos, carne, é né? verdade. Moisés, que era o mais manso da terra, ele falou que Deus não gostava dele, né? Ele falou, o senhor não gosta de mim, porque me deu desse povo aí, e mandou levar para Canaã como se eu criasse esse povo. Elias pediu a morte. Entendeu? Só que quando a gente pensa em desistir, o fogo do chamado é muito maior. Glória a Deus. Muito Graças maior. a Deus. Graças a Deus. Então, é aquele negócio, uma coisa que Deus colocou na nossa vida, cuidar de gente, né? Que privilégio. Cuidar de gente, por mais que seja dolorido, por mais que tenha traição, decepções, mas a chamada é muito maior do que as lágrimas, Graças a com Deus. certeza, é verdade. Graças entendeu? a Deus. E se você não tem essa convicção de que você foi chamado, você desiste. É verdade. Você desiste. É verdade. Por isso que eu digo que ministério não é para qualquer um. Por isso que o próprio escritor aos Hebreus diz que ninguém toma para si esta honra, Meu Deus. senão os que são chamados pelo seu decreto. Meu Deus, é isso mesmo. Entendeu? Ou seja, tem uns que Deus já chama desde o ventre. É verdade. Né? Então, essas coisas a gente vai discutir um pouco, até no casamento também.
quando a mulher tem ela não tem o mesmo chamado do marido, mas eu acho que o marido mesmo, quando Deus já vai dando sinais É, que vai chamando ele, Uhum. e com certeza ele vai se preparando, até nesse sentido daí, da escolha de alguém Uhum. para ficar do seu lado. É porque a Bíblia a Bíblia não, né? Mas as pessoas sempre falam, né, que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, assim, quando ele une em matrimônio, em casamento, ele está unindo propósito, mas nem sempre, às vezes, o que ele tem na vida da mulher é o mesmo que ele tem na vida do homem, né? E às vezes isso vira um conflito. Com certeza. É como diz um grande escritor, né? Todo chamado ao ministério, né, tem a bênção de Deus de contrair um casamento. Uhum. Só que não pode casar com qualquer um. É, aí é que é. Aí é é que é. verdade. Porque a união dele com a pessoa ou vai ser de bênção para o ministério dele, Exatamente. ou vai ser de destruição para o ministério dele, Uhum. Exatamente. entendeu? Aí então, a Exatamente. gente queria já que o senhor começasse a contar pra gente Mas vamos lá, experiências, com né? certeza. Deixa só eu, antes de até de contar, eu achei interessante isso que o pastor falou, que tem uma coisa que eu acho que é bom a gente até ressaltar, que a gente fala isso, quando as escolhas mal feitas. Porque a Bíblia vai dizer, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O problema que nós temos visto hoje é que tem muita gente se unindo. Não é Deus que uniu. Ele, por si só, fez a escolha ruim e, às vezes, também ele tenta colocar isso também dentro do âmbito espiritual. Né? Mas por que está acontecendo isso? Porque aquilo não era de Deus. Então, algumas consequências que vêm também são por escolhas próprias e não porque Deus realmente estava preparando aquele momento. Por isso que eu acho que a escolha também vai pesar muito. Acredito nisso, né, pastor? Quando a gente, eu sempre, lá em Isaías, no capítulo 30, Deus fala assim: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, É. e se É cobre de isso. uma cobertura, mas não do meu espírito. Quando fala ai, quando a Bíblia fala ai, esse ai está carregado de dor, de Uhum. sofrimento, de angústia, de perturbação. Então, pior do que todos os pecados, adultério, assassinato, aborto e tudo, isso aqui é o pior de todos os pecados. Quando Deus fala, quando o povo toma conselho, mas não de mim. É. Ou seja, quando a pessoa vai dirigir na sua vida, mas não pede de Deus a direção, a opinião, Uhum. é como se Deus não existisse. Ele diz, ai. E quando a Bíblia fala que é do Senhor vem a esposa, né? O carro, a Uhum. fazenda, são herança dos pais para o filho, mas do Senhor que vem a pessoa. Uhum. Então, se é de Deus que vem, então tem que pedir de Deus É. a A direção, direção. Uhum. entendeu? Por mais que os meus olhos brilhem, por mais Uhum. que, entendeu? Só que Deus enxerga aquilo que eu não estou Exatamente. enxergando, Exatamente, é isso mesmo. entendeu? Exatamente. E, e é o que eu falo, e se Deus tem um propósito com a pessoa, com certeza ele vai dar um jeito É, de aquilo que vai atrapalhar o seu ministério, saia da tirar do Sai frente, da caminho. É. frente. tira do caminho, Isso. porque o propósito sempre é maior, Sem dúvida. sempre é maior, Uhum. Sem dúvida. entendendo? É verdade. E, e com certeza ele não vai, ele não vai querer que alguém que venha prejudicar a sua obra lá na frente, entendeu? Possa atrapalhar Interfira no plano, né? no plano É. dele. Mas é aquilo que eu falo, muitas vezes as escolhas da gente influem muito, Uhum. né? Eu sempre digo assim, a partir do momento que você gosta da pessoa, você já tem um sentimento por ela, entendeu? Agora é o momento de deixar o sentimento de lado É verdade. e ir É. mais pela razão, né? Uhum. Mais pela começar a estudar, analisar aquela pessoa, se os interesses dela é o mesmo que o seu. Porque se você tem uma chamada de Deus na tua vida,
Então já tem que ir sondando se aquela pessoa É isso mesmo. tem essa mesma vocação, tem esse mesmo desejo, Uhum. entendeu? É umas coisas que acontecem também no aconselhamento, né, pastoral, familiar, de marido e mulher, é exatamente isso. As pessoas vêm reclamando assim: ah, pastor, mas ele mudou muito, ela mudou muito depois que a gente casou e não sei o quê. Mas na verdade é que não é que ele mudou, é porque antes você não enxergava, mas ele já dava sinais. Ela também já dava sinais, mas porque não houve essa separação do sentimento, da razão, você não enxergou. Você só não enxergou aquilo que já estava lá, Eu né? costumo sempre dizer para os jovens, eu disse, olha, o momento do namoro e do noivado é o momento de você abrir bem os olhos, Uhum. porque depois que casou, fecha os olhos, É, é, porque não adianta você abrir depois que casou, é você tem que verdade. abrir agora, É verdade. entendeu? E quanto mais uma pessoa que aspira ao ministério, Deus já, porque Deus não chama uma pessoa eh, assim, por exemplo, de 50 anos, de 60 anos. Não, eu já vem chamando lá Verdade. desde a juventude, Uhum. desde criança, Deus já vem falando através de profecia, esse aqui vai ser grande, esse aqui Deus É É verdade. vai usar verdade. na terra, É né? verdade. É Então verdade. Deus já vai dando sinais, É. entendeu? E aquela chama vai ardendo no coração. Uhum. E o ministério passa pela pessoa, passa pela esposa, não tem como. É, com certeza. Não tem E se difícil. você não escolher uma pessoa que esteja debaixo da mesma missão que você, entendeu? Porque eu falo, diante do pastor, diz assim, né, promete amar na adversidade, na alegria, na doença, na dor. Ali é fácil, É. É. entendeu? Mas quando vem, imagina casar com alguém que foi chamado para o ministério, porque além da luta diária da família e trazer o sustento para dentro de casa, do tratamento do esposo com a esposa, dos filhos, tem uma igreja. É. Sim. E que os problemas são tão, às vezes ocupa tanto a nossa vida e que se a esposa não entender esse chamado do Tem a marido, dúvida. ela vai entender que a igreja é uma rival dela, É verdade. Isso mesmo. entendeu? A igreja passa a ser um amante É dele, verdade. né? Ah, você gasta mais tempo com a igreja que comigo, não É sei o quê. verdade. É verdade. E o pastor também tem que saber dosar tudo isso daí, É isso aí. entendeu? Tudo isso daí. É isso que a gente, eu até tinha separado aqui para a gente conversar sobre, isso é sobre essa administração do tempo, É. porque você precisa saber administrar, É. tanto para estar na igreja, quanto para ter tempo com a família, para descansar, para recarregar as energias. E isso, quando não acontece, também é um ponto de conflito, ou não? Também, também. Olha, quando a gente olha a vida de Moisés, Moisés deixou um sucessor, que foi Josué. Mas Josué ele não deixou sucessor, É. não deixou. Feliz é o pastor que tem uma pleia, um colegiado de obreiros, Uhum. que tenha presbíteros, que tenha pastores, evangelistas, que ele possa se ausentar do trabalho e o trabalho não sofre, É. Uhum. Flui, né? entendeu? Não sofre. Eu sempre, às vezes, quando eu vou me ausentar da igreja, eu falo para os pastores: olha, não deixa a igreja sentir a minha falta. Exatamente. A igreja não pode sentir a falta do pastor, Uhum. porque a nossa função, é que meu pai sempre dizia que quem ovelha gera ovelha, Verdade. mas pastor, ele gera pastor. Verdade. A minha função como pastor não é gerar ovelha, é gerar outros Pastores. pastores Uhum. que têm a mesma visão, a mesma experiência sua, que quando você possa faltar, entendendo? Fica alguém no mesmo nível. Uhum. Triste é uma igreja que o pastor, às vezes, quer sair e fala, o pastor fica 3 dias fora. Pastor, você não pode sair. É.
Você sair, a igreja vai morrer. Mas, meu irmão, a igreja está cheia de obreiro, está cheia de. É. Mas ninguém, ou seja, quer dizer que ninguém está preparado para assumir aquele posto. Uhum. Se na vida secular, se a gente trabalha o ano inteiro na vida secular, e ao final de um ano você tem direito a 30 dias de férias, né? Assim que nós começamos a Chamados pela Graça, eu falei para os obreiros, ó, irmãos, vai chegar um tempo que eu vou estar na igreja 11 meses aqui lutando, trabalhando, mas vai chegar aquele mês que eu vou dizer, eu estou saindo de férias. Uhum. Fica o Importantíssimo. segundo, fica os presbíteros, cuida Uhum. daí, entendendo? Só me ligue em último caso. Mas você tem que sair, Uhum. Verdade, verdade. entendeu? Tem que sair. E o senhor faz isso hoje? Consegue fazer, pastor? Como que tá? Olha, nós estamos na formação da igreja. A igreja tem 6 anos, estamos É, formando obreiros bebezinha. ainda, Uhum. com essa visão, Uhum. entendeu? Já estou dando já, Sim. Mas a entendeu? gente acompanha lá, tá cheio, hein? Já estou dando os pitacos do que está acontecendo, Aham. tudo, entendeu? Legal. Mas quando é para se ausentar, eu falo, toma conta aí. Uhum. Porque é até bom, pastor, às vezes sair um pouco É, para ver como é que eles, Se Isso sai, aí. né? como é que eles se saem, Uhum. verdade. entendeu? Esse é o problema, às vezes, do pastor não formar. Ele não sai e ele não dá a oportunidade Você se desgasta. daquele próximo Uhum. também mostrar que ele também tá pronto para aquilo que ele tá tentando ser formado. Às vezes o pastor ele não sai, ele não todos os cultos é ele que faz, então fica difícil pro próximo vir e assumir também, né? Então essa saída também ajuda muito o próximo que vem vindo praticar, porque tem muita No coisa que a crescimento e gente sempre fala, desenvolvimento, o né? nosso pastor sempre fala isso, pastor Toninho, algumas coisas você vai aprender lendo, mas outras coisas você tem que aprender fazendo. E o fazer vai te deixar muito melhor. Então, a primeira ministração que o senhor fez foi uma. A de hoje nem se compara com ela, porque o fato do senhor fazer muitas vezes também vai te elevar de nível. Então, se ele não tem a oportunidade, porque o pastor também não se ausenta, difícil você formar um obreiro bom também, né? É, o pastor, quando ele tem a certeza do seu chamado, ele não tem ciúme Isso, É. é aí. da sua posição. É. Eu não sei, tem alguns pastores que falar de segunda a segunda e às vezes eu tenho medo de o outro se destacar É, ou ser melhor do que ele. Eu aprendi uma coisa, aquilo que é teu, ninguém é toma, verdade. É. entendendo? E se não tem um ministério, tem alguém que prega melhor do que você, Você tem que celebrar. tem É alguém que verdade. ministra melhor do que você. É verdade. Gente, eu acho É. que alguém olha para você e diz, mas fulano e tal, congrega com o Wilson? É, Wilson é pastor dele? Entendeu? É. Quer dizer, talvez ele prega até melhor do que você, é, mas quem é o pastor? É. Quem é o líder? É. Entendeu? Quem é que as pessoas te consideram? verdade. Então, é aquele negócio lá, quando Moisés disse, Senhor, não sei falar, manda Arão, disse, não, o Arão pode até ir, mas o chamado é seu. É verdade. Então a gente não tem que ter ciúme do que Deus colocou na nossa É mão. verdade. Insegurança, né? Não, infeliz é quando você tem, no domingo, você olha assim para a nave da igreja e diz, gente, quem eu ponho para pregar hoje? Porque tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Nossa, é Esse bênção demais. privilégio, Entendendo? verdade. Aí, gente, eu vou sair uma semana de férias, entendeu? Verdade. Até o outro que vai ficar no teu lugar não sofre. Por quê? Porque a igreja tá cheio de, né? De obreiros. A gente né? olha para a igreja primitiva, às vezes eu fico assim, ó, na igreja primitiva diz que tinha Paulo, tinha Nicanor, tinha Barnabé, tinha Pedro, tinha Filipe. Já pensou uma igreja Já dessa? pensou que Meu congresso, hein? Entendeu? Ou seja, aí quando você consegue formar esses obreiros, você pega a sua família, gente, eu vou sair uma semana com a família. Se você tem direito a... Eu tenho 30 dias de férias no ano, então eu posso fazer isso 4 vezes no ano. Verdade. Eu posso tirar uma semana, daqui 3 Depois meses eu mais tiro mais outra uma, semana, verdade. tiro outra semana, Verdade. entendendo? Porque isso aí fortalece tanto a igreja como a família, Sim. entendendo? Porque a prioridade das coisas é Deus,
família e igreja. Uhum. Essa é a É verdade. prioridade. Se não tem família, não tem É igreja. verdade. Isso é verdade. E se você não cuida da tua família, você é pior do que o infiel. Nem chamado para o ministério você pode ser. Entendeu? Ou seja, você tem. É aquele negócio, administrar isso daí. Eu digo que hoje os pastores, principalmente pastores que moram aqui na capital, são os heróis. São os heróis. Porque você trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde, ganhando pão de cada dia, É, e vem para casa correndo É para ir para o verdade. culto, é verdade. para ministrar uma palavra. A igreja não quer saber se você trabalha 8 Isso horas. aí. É. Ela quer saber que vai ter o alimento É dela. verdade. E não adianta querer dar o pão de domingo passado, que eles não É querem. verdade. Fica É verdade. fresquinho. Ele É. quer o pão. E se É. você. Né, eu vou fazer interessante que se você cantar o hino na terça e falar assim, irmão, quinta-feira eu vou cantar aquele hino que eu cantei na terça. Ou domingo, irmão, eu vou cantar aquele hino que eu. Você pode cantar os 3 hinos, mas se você falar, irmão, a mensagem que eu preguei na terça, eu vou pregar no domingo. O povo já não quer. É. É verdade. O povo quer pão quente, quer É. aquela mensagem. Aí o pastor administrar isso, trabalho, família, igreja, e à noite ainda trazer uma palavra para a igreja, é um herói. É, E sem saber que horas você vai embora, né? Porque às vezes você chega na igreja, você tem um horário de você chegar. Mas às vezes você não tem horário de você é sair. verdade. Que é Porque às uma, vezes é o que te acaba o culto, né? procura, é um problema, e você já olha, já tem outro esperando, já tem outro esperando, já tem outro esperando, né? E aí você tem que atender. E, na verdade, isso faz parte do chamado, É. entendeu? Às vezes, né? As pessoas, vamos embora, terminou o culto, sai rápido. É, Mas às vezes, você, como pastor, É. você dá um tempo para aquele irmão chegar e dá um tempinho, ver exatamente. se aparece mais alguém para conversar. Exatamente. E às vezes você tá ministrando um aqui, o outro tá sentadinho ali esperando, porque ele também quer falar. Então, é bem isso. O pastor, ele não tem horário, né? Não Ele não tem. tem. Então, ele tá à disposição da obra. Entende? Aí, Agora você imagina isso daí, entendeu? Feliz aqueles que trabalham integral na obra, é, Uhum. né? Por isso que Paulo, feliz, ele diz que aqueles que ministram sobre o altar, que vivem do altar, Uhum. ou que não pode tapar a boca do boi que debulha. O boi que trabalha, ele tem que comer, é, Uhum. entendeu? Mas ele mesmo trabalhava, ele disse, ele trabalhava para não ser pesado à igreja. exatamente. Mas feliz é aquele que tem é 100% na obra. Uhum. Porque aquele que trabalha na vida secular ainda, ele tem que administrar, e às vezes estuda ainda, É. porque ele tem que procurar uma formação, porque naquilo que eu fui chamado, eu tenho que ser melhor. Verdade. Porque a nossa igreja hoje, diferente de alguns anos atrás, hoje não, a nossa igreja, menino de 15 anos é técnico, É. Verdade. entendeu? 18 anos está fazendo faculdade. Uhum. A igreja está cheia de advogado, de juiz. É. Então, mas naquilo que você foi chamado, que é ensinar a palavra, você tem que ser especializado, não tem como, Sim. É verdade. entendeu? Aí você trabalha, estuda, igreja, família. É. Na verdade, a vida do pastor é um turbilhão. É, Ah, com certeza. É cheia de aventura. É um turbilhão. E se ele não administrar direito esse tempo, ele vai entrar num processo de estresse muito grande, verdade. depressão, Uhum. entendeu? Coisa que aumentou também entre pastores, né, pastor? A maioria de pastores que morrem de infarto cresceu bastante, entendeu? Porque aquele negócio às vezes se desgasta, Uhum. né? Na vida secular, na família, na igreja, e às vezes o corpo vai dando também sinais Sinais, né? É. de cansaço, vai dando sinais de doença, e você não para fazer uns exames, você não vai atrás de uns especialistas. Aí, quando do nada, dá um AVC, dá um Verdade. infarto. É. Tem pastores de 40, 50, 60 anos estão indo embora.
entendeu? E às vezes é o estresse do dia a dia, Com certeza. Uhum. entendeu? Então, o pastor, quando Paulo ele escreve a Timóteo, quando ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, É. porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Uhum. Eu entendo que aí tem dois viés, entendeu? Você tem que viver aquilo que você prega e pregar aquilo que você Certo. vive. Eita. É. Como também você tem que cuidar de você, Verdade. tem que cuidar de você mesmo. Porque não é só a igreja, você tem uma família, Isso mesmo. você tem os filhos que querem um tempo do pai, É. entendeu? Querem um tempo do pai. É Verdade. verdade. Às vezes o filho cresce, não já cresceu, É. entendeu? E Aí é ele- igreja, Você não, igreja, igreja. você não vê o tempo passar. Eu vi uma frase esses tempos que mexeu muito comigo, e é a plena realidade, porque às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, eu morro pelos meus filhos, eu morro pela minha família. E aí a mulher que estava falando, ela falou assim, mas e viver por eles? Você fala que você morre pelos seus filhos, pela sua família, mas e viver por eles? Porque se você para cuidar da sua saúde, você está vivendo por eles, porque os filhos precisam dos pais, a igreja precisa do pastor, a esposa precisa do marido, assim como o marido precisa da esposa. Então, se você pensa só e não pensa só em morrer, pensa em viver para eles, por eles, cuidando de você mesmo. E às vezes a gente não tem esse cuidado, principalmente homem, né? Homem é mais difícil nessa questão de procurar saúde, fazer os exames, Na verdade, se a de mulher não ignorar os marcar, o homem não vai, né? sinais. A mulher Só, marca tudo e fala, só dia deixa, tal, só né? deixa pra procurar quando as coisas já tá bem. Já não tá mais, não tá dando mais certos, né? Já tá É. bem. Você olha, já tá visível ali e tal, você tem que procurar. Então, assim, para ter essa consciência mesmo, que você precisa ter esse cuidado, né? É responsabilidade nossa cuidar. Eu nasci no lar cristão, meu pai sempre foi pastor, e lá no Nordeste, lá no Nordeste os pastores têm vida integral na Uhum. igreja. E, e a casa pastoral é anexada perto da igreja. Vai ver quando você muda de uma cidade para outra, quando você Uhum. chega lá, você vai direto para a casa pastoral. E às vezes o pastor ficava 20 anos, 30 anos no ministério, principalmente lá no Nordeste, entendeu? E às vezes falecia o pastor, às vezes derrame, infarto, AVC, Uhum. porque o ministério às vezes estressa mesmo, Uhum. entendeu? E às vezes a pessoa sempre só ali o cuidado com a igreja, cuidado com a igreja, cuidado com a igreja, e às vezes ele não cuidava dele mesmo, e às vezes não se preocupava em deixar uma casa para a esposa. É, Uhum. O que aconteceu? O pastor falecia, a esposa tinha que sair da casa porque era a casa pastoral, porque o outro pastor tinha que vir. Uhum. meu Deus. O pastor ficou 30 anos na igreja, vivendo vida integral, mas não se preocupou em deixar a esposa amparada. É. Por isso que eu falo que a gente que é chamado ao ministério, nós temos que entender que nós temos uma igreja para cuidar e temos que cuidar bem, Sim. entendendo? Verdade. Uhum. Eu digo para os irmãos que eu sou um presente de Deus para a igreja. A igreja não é presente de Deus para mim. Uhum. Deus não me deu igreja. É. Verdade. Ele me deu para a igreja. É verdade. Uhum. E eu falei, irmãos, Tem ó, razão. amanhã se Deus falar, tem alguém no teu lugar, eu passo a igreja sem dor no coração, sem nenhum remorso, porque a igreja nunca foi minha. Isso é Sempre foi Verdade. dele. É. Então, eu estou administrando, eu estou sendo pastor até o dia que Deus quiser. Uhum. No dia que ele não quiser, eu passo a igreja sem nenhum problema, porque eu sempre entendi que a igreja é dele. Sim, Verdade. é. Mas, por outro lado, eu tenho que entender que eu sou marido, que eu sou pai, Verdade. É. entendeu? Amanhã, se eu vier faltar,
Minha esposa, como é que vai ficar? É verdade. Sem a dúvida. Meus filhos, como é que vão ficar? Há um texto na Bíblia que diz que os pais entesouram para os filhos. Tudo que a gente trabalha é para a família. É verdade. Eu sou pastor de uma igreja, mas se eu faltar amanhã, minha esposa já tem a casinha dela. Eu tenho uma preocupação tão grande com isso daí, porque nossa vida é tão corrida. É verdade, Eu falo, pastor, como é que tá a vida? Eu claro. falei, tá corrida. É verdade. Entendeu? Lá em casa tem uma pastinha rosa, e nessa pastinha rosa, a minha conta do banco já é conjunta. A minha da esposa já é conjunta. Certo. Mas na pastinha rosa que eu tenho lá, tem senha de cartão de crédito, tem senha do banco, tem senha de e-mail, senha do Facebook, tem senha de tudo, tá tudo lá. Entendeu? Mas por que você faz isso? Eu sou o que mais saio de casa. Eu saio para trabalhar, tô lá fora. Se amanhã eu vim faltar, a mulher não vai. Não, ele morreu, mas ele não deixou a senha do banco, não deixou a senha do cartão. O que eu vou fazer agora? Perdida. Eu falo, minha filha, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Verdade. Tá tudo aqui. A escritura da casa tá aqui, o terreno da casa tá aqui, você já tem onde morar, entendeu? Se eu faltar hoje, você já tem uma pensão para receber. Então, toda essa minha vida no ministério foi pensando também na família. Na família. Importantíssimo. Às vezes eu tenho amigos que até hoje não trabalharam registrado. Estão no ministério, estão na vida da itinerância, pregando ali acolá. Só que se esquece que um dia eu vou envelhecer. Verdade. É verdade. Um dia as agendas vão findar. Entendeu? E você não preparou. Entendeu? E a família, hoje você está pagando aluguel, mas e a família amanhã? Quando você faltar hoje, como é que fica a família? Então, isso é muito importante. Cuidar da igreja é importante, mas olhar para a família, né? É muito valioso. Que, na verdade, se a gente falar sobre... são os desafios do ministério. Você é itinerante, mas a tua casa. Como que você faz isso também? Como você administra aquilo também? Porque Deus te deu a igreja para você cuidar ali. Você está ali como um administrador da casa de Deus. Mas ele também te deu uma família. E você vai ter que dar conta dessa família. Eu acredito que tem muitos filhos, a gente vai até falar sobre isso também, como administrar esse tempo entre a igreja, os filhos, a esposa, para que os nossos filhos não tenham aquele... Eu não quero isso para mim. Eu passei a vida, meu pai não ia comigo no shopping, o dia dos pais na escola, o pai do meu amigo, ele ia lá, era homenageado, mas eu nunca vi meu pai nas minhas festas da escola, eu nunca vi a minha mãe na festa da escola, então eu não quero, essa vida ministerial eu não quero para mim. Então eu acho que a falta dessa administração de tempo, ela também pode fazer com que a próxima geração que venha, se ele vê um tipo de pastor que não consegue, né, administrar esse tempo corretamente, possa fazer com que ele não queira também fazer parte desse ministério. Como também tem sido motivo de muitas separações no ministério. Eu falei lá no começo, quando a esposa olha a igreja como uma amante, uma rival, e você demanda mais tempo à igreja do que a família, Exatamente. do que a esposa. Às vezes você dá mais atenção à igreja, aos problemas da igreja, do que resolver o teu problema dentro de casa. Exato. Entendendo? Pode falar o que quiser de Noé. Todo mundo se perdeu, mas ele conseguiu colocar toda a sua família Exatamente. Esse aí, ele sabia administrar o ministério. dentro da arca, entendeu? Entendeu? Colocou toda a família, o genro dentro da arca. Entendeu? Até o genro foi. Até o genro vai foi. todo mundo. Entendeu? Mas não adianta eu querer salvar a igreja ou perder a minha família. É verdade. É verdade que os filhos, eles crescem. Sim. Eles escolhem os seus caminhos, entendeu?
Eu tenho que não existiu na Bíblia um rei mais reto e temente a Deus do que o rei Ezequias. Mas ele teve um filho que foi um dos piores reis de Israel, que foi Manassés. É. Não era para ter, Manassés não era para ter uma vida pelo pai que ele tinha. Mas os filhos crescem, Sim. entendeu? Mas se ele se desviar, por conta deles. Mas não foi por falta de pão dentro de casa, Certo. de orientação dentro de casa, de exemplo dentro de casa. Exatamente. Às vezes ele sai por influência, pecados, entendeu? Mas o exemplo sempre teve dentro de casa, entendeu? Que é o Sempre teve dentro de importante, o casa. exemplo é muito importante. É, né? e assim, pastor, porque assim, às vezes a gente está falando assim sobre pastores, né? A vida de pastores, mas e quando esse problema é na igreja, com os filhos dos membros, quando aquele pai não exerce essa função de Paternidade mesmo, né? sacerdote dentro de casa? E aí os filhos não querem acompanhar e a esposa tem dificuldade. Eu às vezes é o contrário, a esposa que não quer acompanhar o marido. E como que é para o pastor administrar tudo isso, né? Porque na nossa vida, assim, quando diz pastores, você já entende assim que você já tem um certo nível de maturidade, de intimidade com Deus, de experiências com o Espírito Santo e tal. Então você já consegue lidar melhor com as coisas que estão dentro da sua casa. Mas às vezes a gente pega membros da congregação que tem essa dificuldade. A esposa tem dificuldade com ele dele exercer esse papel, de querer se estar envolvido no ministério, de se preocupar em deixar um legado para a família, uma casa, essa preocupação, como que é para o pastor lidar com esses conflitos? Que o senhor já tem uma vasta experiência, né? No ministério pastoral, como que é a resolução desses conflitos, né? É, quando a gente vai pro casamento, entendendo? A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Assim como Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Certo. Mas por que a igreja é submissa a Cristo? Né? Aí Paulo diz, porque ele morreu por ela, amou ela a ponto de morrer, entendeu? Para apresentá-la a uma igreja sem mancha, né? Sim. E sem ruga, sem nada. Uhum. Então a igreja, quando entende o amor de Cristo, essa submissão dela por Cristo é algo natural. O amor, entendeu? A submissão não passa a ser um fardo. O Cristo tem uma missão, a igreja está debaixo dessa mesma missão. A mesma coisa, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, não quer dizer que a mulher tem que ficar por baixo do marido, mas que ela entender a missão dele. A missão dele. Pode falar o que quiser, né? Não é questão nem de machismo nem nada. Sim. Mas quando Deus fala assim, que assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, Deus deixou o controle do lar para o marido. Exato. Entendeu? E a mulher está debaixo dessa mesma missão. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o provedor do lar. Ele é o líder espiritual do lar. Se ela não entender que ele é o líder espiritual do lar, vai ter problema. Esse dia a irmã falou, pastor, minha esposa não quer mais ir para a igreja, mas qual o motivo? A igreja prega heresia? Não. Prega a verdade? Sim. Mas por que não quer ir? Eu não sei, mas você é o sacerdote. É verdade. Você não pode deixar de ir por causa dela. Sim. Você tem que continuar na sua missão. Ela tem que entender que ela está saindo fora da missão dela. Ela tem que criar os filhos debaixo da palavra. Esse é o dever dela. Se você é o líder espiritual, está querendo trazer Deus para o teu lar, a presença de Deus, e a mulher
não quer viver essa mesma missão, vai ter problema. Não tenho dúvida. Uhum. Então é questão de conversar. Dá a entender que alguma coisa não foi colocado em cima da mesa lá Certo. atrás, Uhum. entendeu? Não foi colocado em cima da mesa alguma coisa, não foi colocado lá atrás. Porque eu acho que na hora do noivado é o momento de colocar as cartas na mesa, entendeu? Eu Uhum. gosto disso, eu sou assim, É isso aí. Uhum. entendendo? Sou desse É jeito, isso aí. entendeu? Porque lá na frente você mudar, não tem como trocar É, o juiz na partida já É, é verdade, é verdade. exatamente, é verdade. entendendo? É verdade. Aí as pessoas querem, não, entendeu? Se já tive até um conflito entre casamento, né? Que o marido falou assim, pastor, ele é assim, assim, ela não muda. E ela falou assim, não, pastor, ele é assim, assim, e ele não muda. Eu falei, gente, ninguém muda ninguém. É, É. A gente só piora a situação. é, Porque em vez de você querer mudar ela, por que você não muda? Em vez de você querer mudar ele, por que você não muda? é. E cada um mudando, você vai ter a Isso esposa que aí. você quer Exatamente. Uhum. e ele vai e você vai ter o marido que quer, É verdade. Uhum. tá entendendo? Então, quando tem esses conflitos em que a esposa às vezes não entende o chamado do marido, ou quer ir, ele não quer ir, dá a entender que alguma coisa não foi acertado lá atrás. Uhum. Porque se eu tenho uma chamada de Deus para o ministério, e o meu ministério passa, porque quem me dá, eu sempre falo assim, quem me dá autoridade de ministrar a palavra é a minha esposa. Uhum. Você quer conhecer um pastor? Não vai na igreja, É É. verdade. procura pela esposa É dele. verdade. É Uhum. verdade. Esse dia eu estava fazendo um casamento, ó, eu vou contar uma experiência para você. Estava fazendo um casamento e eu estava falando o dever do marido com a mulher, tem que fazer isso, isso, Uhum. isso. E uma mulher assim do lado falou assim para Sandra: até parece que o pastor que está falando isso daí, ele cumpre tudo isso daí. Olha só. Eita. Aí a Sandra lá disse: não, o que ele está falando é verdade. Mas como é que você conhece? Eu sou a esposa dele. Olha Meu só, hein? Deus. Que coisa, hein? É. A mulher ficou, Uhum. tá entendendo? Verdade. E É. o melhor de tudo, quem falou é quem tem validade para É. falar, né? Uhum. Você quer ver quando o pastor está pregando a palavra no culto? Olha para a mulher dele. É. Vê as expressões do rosto dela, É. se o que ele está Não tenha falando, dúvida. Tá. porque ali ela está aprovando É É. verdade. ou está reprovando, Reprovando. É, faz sentido, hein? tá entendendo? É. Porque quem te dá autoridade para ministrar é a É esposa. verdade. Eu já falo para meus obreiros, né? Quando tem problema assim no ministério, eu chego para a mulher e falo: olha, você tem que dar legalidade para o teu marido ministrar. É. Por quê? É o que Paulo diz. Se aquele que não tem cuidado da sua família, Exatamente. como é que cuida das coisas de Deus? É verdade. Se você não consegue administrar a tua vida conjugal, como é que vai administrar a vida É. conjugal dos outros? Não tenha dúvida. Não tem Entendendo? validade. E a gente Uhum. percebe, até nisso que o senhor está falando, que às vezes, tanto é que a família, às vezes, porque às vezes o pai vai aconselhar um jovem e ele é paciente, ele conversa, ele fica uma hora dando um conselho, porque a irmã fala, ou o pai, pastor, dá um conselho pro meu filho. Então ele vai lá, dá um conselho, senta, aí ele sai da igreja e vai para casa. Ou que se não precisa, às vezes, nem ser o pastor, a própria pessoa da igreja ali também. Mas quando é a vez de fazer com o filho dele, aí é numa brutalidade, aí eu não tenho tempo, outra hora a gente conversa. Então, esses tipos de coisa dentro da igreja também uma das coisas que precisam ser tratadas para que sejam melhores administradas. A paciência com a tua família. O quanto você tem
de paciência para administrar o de fora e quanto você tem de sabedoria para administrar o de dentro. Com certeza. Às vezes você para ouvir uma irmã, um problema no casamento dela, você aconselha naquele espírito de mansidão. Por que que você não tem esse mesmo espírito para com a tua esposa dentro de casa? Alguém que você escolheu para dividir a tua vida, Verdade. entendeu? Alguém que você escolheu para dividir a tua vida. A esposa não é tua inimiga, tua adversária. É verdade. É a tua amiga. É verdade. Entendeu? Eu sempre falo que a gente começa os dois sozinhos, o lar se enche de filhos, É. os filhos saem, o lar torna vazio de novo, e vocês continuam na mesma estrada sozinhos. Entendeu? E o Dessa importante é quando a gente casa com a alma da pessoa e não com o corpo. Porque o forte corpo, com o tempo, entendeu? O marido muda, a esposa muda, mas quando você casa com a alma da pessoa, é diferente. Eu vou fazer 30 anos de casado, Meu Deus. mas eu não fiquei um dia de chegar para ela e falar, você é a mulher da minha vida. Essas coisas que a gente... Porque o amor, entendeu? O amor, eu sempre falo, o amor ele só morre se a gente não regar todo dia. E quando o pastor ele consegue administrar a vida, a eclesia, a igreja, o ministério, mas também não deixar faltar carinho, a atenção para com a esposa, com os filhos dentro de casa. Meu Deus do céu, feliz é o pastor que tem uma esposa que o ajuda. Porque ela entendeu que aquilo é o ministério dele. E ele torna esse ministério, embora que seja para ele desgastante, frustrante, mas ele torna para ela um ministério leve. Não tenho dúvida. Por quê? Porque ele não deixa faltar, né, o papel de marido. Você é pastor na igreja. Em casa, você é marido. Exatamente. Você é esposo. Os teus filhos precisam ver você abraçando a tua esposa dentro de casa. Os teus filhos precisam ver você beijando a tua esposa dentro de casa. É verdade. Entendeu? E eu sempre feliz é o filho que quando cresce, ou a filha quando cresce, diz, eu quero encontrar alguém semelhante ao meu pai, alguém semelhante à minha mãe. Por quê? Porque eles não deixaram que o ministério fosse um peso na família. Entendeu? A esposa não deixou que os filhos, né, participassem das coisas pesadas, mas somente das coisas leves. Exatamente. Eu Que é sempre outro falei para minha cuidado, esposa que no café da manhã, na cozinha, porque o nome cozinha quer dizer onde acende o fogo, Certo. onde a gente come, onde toma um café, a gente não trata de assuntos que sejam pesados de igreja, mas de coisas leves. Mas dentro do quarto, sozinho ali, a gente começa a conversar e tudo. Para que os filhos não possam ver que o ministério ou a igreja é um problema. Entendeu? É um problema. E quando eles tiver uma maturidade suficiente, aí você conversa com eles. Sim. Perfeito. Ou que eles têm uma chamada para o ministério, né? Perfeito. Aí isso você mesmo. começa a falar para ele o que é um ministério. Entendeu? O que é um ministério? Então, feliz é o pastor que tem uma esposa que o ajuda e não vê o ministério como um peso ou como a igreja como uma rival. É verdade. Não, eu quero que você saia da igreja, eu quero que você abandone a igreja, né? Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para os filhos, você não tem tempo para nada, é só igreja, igreja, igreja. Né? A gente não sai, a gente não passeia, a gente não pega férias.
há essa cobrança. Uhum. Não tenha E se dúvida. o pastor não acordar para isso, ele perde a sua família. É, Então é natural, entendeu? E é salutar, né? Que Deus ele quer isso. Quando ele fala lá até em Eclesiastes, né? Goza a vida com a mulher que tu amas. Isso. Todos os dias que Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua Glória a porção. Deus. uhum. Então Deus fala assim: goza a tua vida, quer dizer, aproveita a vida. Isso. Então, no final de semana ou na semana, fala para auxiliar: olha, dirige o culto aí, É isso aí. pega os filhos, vai no shopping, É isso aí. É, É isso né? aí. Vai no sítio, passeia um pouco. É uhum. isso aí. Você tem que entender que além de pastor, você é pai. É, Verdade. E que é bom para você e é bom para a família. O senhor está falando isso, pegando um gancho nesse que o senhor está falando, nós mesmo lá em casa, a gente tinha criado lá o Dia da Família. Então, esse dia, a gente tira exatamente para isso. Semana retrasada mesmo, a gente foi pro Serete, a Alessandra pegou lá, fizemos um piquenique, levamos ele, Torugo levou a bola, Lorena levou as coisas, então a gente vai passear. Todo sábado, nosso café não é em casa, a gente vai numa padaria, toma um café diferente, brinca, bate papo, sai, faz um percurso. Para quê? Para justamente entender isso, nós somos pastores, dirigimos uma igreja, resolvemos lá algumas circunstâncias, demora mais para a gente ir embora, sempre somos os últimos a ir embora, mas a gente tem tempo de viver, tem tempo de se ver, tem tempo de se curtir. o ministério não é um O peso, ministério não é né? um peso. De sexta-feira, às vezes eu vou jogar bola com o Vitor Hugo, a Lorena vai fazer escova com a Alessandra, às vezes nós dois vamos pro futebol e ela vai com o shopping com a Alessandra fazer alguma coisa, nós vamos fazer coisas de homem, elas vão fazer coisas de mulher, vai fazer os quatro juntos, porque é isso que a gente tem que fazer, é saber administrar o tempo. Então quer dizer que se eu fizer isso, eu não tenho tempo de cuidar. Não, eu tenho tempo de cuidar deles. Mas eu tenho tempo de cuidar da minha família. Eu tenho tempo de cuidar de mim também. De dar uma esparecida na cabeça, de dar risada com a esposa, com os filhos, andar junto de mão dado, passear, sentar, comer, que eu acho que é isso que falta um pouco hoje para muitos pastores também. E as coisas mais maravilhosas da vida são de graça. É, Você não Exatamente. precisa pagar, é, Exatamente. entendendo? O ar que Perfeito. você respira, é, entendendo? O abraço, a boa conversa, o passear, entendeu? Porque no final, o que eles vão lembrar não foi da casa que a gente comprou, não foi do é, carro, mas foi dos encontros, é, dos passeios, das conversas a sós, É, entendendo? A esposa vai lembrar do que o marido falou, é, entendeu? E isso é o que vale. é, São os relacionamentos, é, entendeu? verdade, E a gente não precisa de muito para ser feliz. Para que que eu vou ter? verdade, Eu sempre falo assim, mas por que que eu vou ter 30 camisas se eu só visto uma por dia? uhum, Entendendo? verdade, Vou ter 30 sapatos se eu só tenho 2 pés. é, é verdade. E a gente quer. E Paulo diz assim: o acúmulo de coisas, né? Ele fala assim: eu queria vos poupar, mas por causa disso vocês terão aflições na carne. Quer dizer que quanto mais eu tenho, mais preocupação eu tenho, uhum, mais atarefado eu vou ter, é, eu vou estar. E Tiago diz: tendo que comer e o que vestir, estejais com isso contente. é, Ou seja, aproveita a vida, entendendo? E realmente o ministério, quando a gente entende e administra isso é uma benção, é importantíssimo na nossa vida poder separar, né, família e ministério uhum, e levar os dois com a mesma excelência, Não tenha dúvida. com a mesma excelência. Quando eu estou ali, eu sou 100%. Mas quando eu estou fora dali, com a família, eu também sou 100%. 100%. E eu acho que é bacana para a igreja ver isso. Quando a igreja olha, fala, meu, que bacana, porque ele pastoreia a gente, como é que ele consegue?
trata a gente, ora pela gente, visita a gente, faz um culto fúnebre de manhã, faz um aniversário à noite. Sábado e domingo você olha ele, você vê ele com a família, mas você vê a mensagem que ele prega à noite. Porque é um exemplo. Até os que estão vindo falam assim, meu, eu posso ser pastor que não é pesado. Porque ele vive, tudo bem, ele não sabe como se administra. Mas ele fala, eu vou conseguir ser pai, eu vou conseguir, a mulher vai conseguir ser mãe, o filho vai ter um pai e uma mãe. Então, eu acho que essa administração, ela é necessária e soa muito bem para os liderados também ver um pastor que consegue também desfrutar da vida dele. Com certeza. De vez em quando eu tô lá no Facebook colocando uma declaração para Ah, eu vejo, é verdade. Pra ele. para Elisandra, É. né? Eu sou mais romântico que ela, Alessandra, Deus Ah, abençoe tua vida em nome de Jesus. O próximo a senhora vem, viu? sim, entendeu? com certeza. E isso é bom, entendendo? Porque a pessoa vê que o pastor, É. e- o que ele ensina é o que ele vive. Uhum. Se ele fala para o membro, ele tem aquela autoridade Sim. de ajuntar um casal com problema e aconselhar, Uhum. porque aquele casal olha, Isso entendeu? mesmo. Não aquilo que você prega, mas aquilo que você vive, Exatamente. entendeu? Verdade. É como diz um certo ditado, diz que aquilo que você grita no púlpito, as tuas atitudes não me deixam te ouvir. Meu Deus, é forte. Ou seja, aquilo que você fala, o teu comportamento fora do púlpito, Como diz. Destrói tudo. fala mais alto. É. Não adianta você falar pro Wilson, você tem que conversar com a Alessandra, você tem que amar a Alessandra. Aí depois você vê o pastor maltrata a esposa, briga com a esposa. Uhum. Ou seja, é aquilo que Paulo diz para Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. É. Porque fazendo isso, tu vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Uhum. É verdade. Ou seja, a palavra que eu prego, eu tenho que viver nas minhas atitudes. É Uhum. verdade. Porque se eu prego uma coisa que eu não vivo, aqueles que estão me ouvindo, É. a palavra entra por aqui Sai por aqui. e sai por aqui. Eles não vão acreditar. Então, a vida no ministério é isso, é espinhosa, porque eu falo que nós temos que estar em constante vigilância, É. Verdade. entendeu? Quando Paulo chega para Timóteo, diz assim: Timóteo, sê tu o exemplo dos fiéis. Mas Timóteo passa a ser exemplo de quem? Dos fiéis. E o que é o fiel? O fiel é aquele que não falha. É aquele que você pode contar com ele. Eita, é Bem forte. isso, hein? Seu exemplo. O fiel é Eita. aquele que está sempre Sim. ali. É. E Paulo disse: você tem que ser exemplo dele. Olha só. Meu Deus. Coisa linda, Já hein? pensou um negócio desse? É Ó. forte, é profundo. Entende? Ser esse exemplo daquele que não falha. Ele fala assim: isso é exemplo, o quê? Na palavra, Uhum. no trato, É, Sim. exatamente, olha aí. a maneira de tratar. Que nem Uhum. você falou, eu não posso tratar a igreja de uma forma Minha casa. e minha casa de outro jeito. É. Eu não sou pastor somente ali na igreja, eu sou pastor também em casa. É, Tem a dúvida. exatamente. Eu não deixo de ser crente. Embora que eu seja marido ali em casa, É. a minha forma de tratar minha esposa é, às vezes, até maior do que na Uhum. igreja. É para seja fiel no trato, na palavra, Uhum. nos negócios. Entendeu? Olha o ministério. É. Eu tenho que ser exemplo na palavra. Se no meu ministério tem alguém lá que é destacado na palavra, alguém que conhece a palavra, alguém que estuda a palavra, Paulo disse: você tem que ser exemplo dele. Meu Deus. Tem que ser exemplo na palavra. Deus, hein? O pastor é aquela pessoa que ele tem que estar pronto para discutir tudo concernente à palavra de Deus. Uhum.
ele tem que estar pronto para discutir tudo, É. né? Como diz Paulo, a Timóteo, procura te apresentar É, como obreiro aprovado e que maneja bem. O que é manejar bem a É. palavra? Estudou, que se aprofundou, Entendeu? que sabe Sim, discutir. ou seja, naquilo que eu fui chamado, eu tenho que ser excelente. é, Eu não posso ser o neófito. Paulo diz assim, É. o chamado ao ministério não pode ser o É. neófito na fé, ou seja, um Uhum. recém-convertido. Uhum. É tanto que ele diz que coloca na frente do trabalho homens que sejam idôneos, experientes, anciãos, alguém que vivido. É. Porque esse é o ministério. Entendeu? É tanto que diz que o obreiro tem que ser apto Uhum. para ensinar, para exortar, para redarguir, para consolar. é verdade, hein? Entendeu? Sempre foi ver o obreiro, É, as características ali que. ele é tudo. Uhum. Entendeu? É aquilo que nós falamos no começo, antes de começar a nossa entrevista, que hoje um dos grandes problemas do ministério hoje é que a maioria dos pastores preparam jovens, irmãos, para serem dirigentes de culto. É. Não, se eu vou te colocar na frente da congregação, você vai ser o pastor daquela congregação. E ele vai com aquele pensamento que ele vai dirigir culto. Dirigir culto até uma criança hoje sabe É, dirigir. faz, Pô, é verdade. a liturgia da Assembleia, da nossa, É, somos da Assembleia, ela É. segue já um. se É, colocar a faz- criança, canta doisinho da harpa, lê a Aham. palavra, a oração, canta o Isso aí. conjunto, canta outro. Qualquer criança. Então, hoje, muitos obreiros são ensinados a dirigir culto. Uhum. Mas quando Deus fala assim, porventura não há bálsamo em Gileade para tratar a ferida do meu povo. Meu Deus. Ele vai dos pastores que apacentam a si mesmo Uhum. e não cuida da ovelha que foi ferida, Uhum. mas a fraca eles dão coice, só quer saber das ovelhas que gorda. Meu Deus. Quer dizer que o interesse de Deus é que você cuide da ovelha fraca. É. Aí aquele pastor que foi preparado para dirigir culto, aí vem uns problemas na igreja. É uma filha que engravidou muito nova, é um casamento que a mulher está se separando, Verdade. né? A traição no casamento. Uhum. Aí o pastor, meu Deus do céu, E agora? Conflitos. E agora? eu não fui preparado para isso. É. É, Eu me chamaram aqui para dirigir a igreja, mas agora tem problema da igreja. Uhum. exatamente. E agora, como é que tem que fazer? Tem que resolver. É. Você foi colocado lá É para isso, né? para resolver. É. Se não consegue resolver, encaminha pessoas Que possa. que possam resolver, mas não dá um aconselhamento, uma medicação errada, É, porque vai fazer mais mal, né? vai causar mais mal, Verdade. Uhum. mais mal. Ou pior ainda, né? Ou fingir que não vê. Né? Ou vai empurrando. É, que é vai outra coisa empurrando, que. né? Eu não sei resolver, então vamos, não, vamos Vamos orar, orando, vamos vamos orar. orando, vamos conversando, né? Deus vai dar vitória, né? E aí você não para tratar, dar o devido tratamento e vai empurrando, empurrando, até quando chega uma hora que o negócio já deu e não tem mais como. Isso é verdade. Isso é verdade. Entendeu? Então, como nós estamos falando aqui, entender isso daí, que eu falo assim, quando Deus te colocou ali, na frente do trabalho, você tem, naquilo que você foi chamado, você tem que ser o melhor. Uhum. O melhor. Eu já tive uma certa vez que eu mandei o irmão dar a bênção apostólica, ele não sabia. Já vi isso, pastor. Uhum. Eu já vi isso também. Não sabia. Às vezes, hoje, obreiros não sabem fazer uma cerimônia fúnebre. Não sabem fazer um casamento. É. Não sabem fazer um culto de ação de graça, de bodas. Mas por que levou direto para o ministério e não houve uma preparação Uhum. primeiro? Entendendo?
onde vem a ordenação, uma pessoa que ele está apto. Porque a palavra diz que o obreiro tem que estar apto Apto, É, a é palavra é essa. verdade. É. para ensinar, para redarguir, para exortar. Uhum. E Paulo diz aí e que ele seja irrepreensível. Isso aí é muito forte. É verdade. Quando Paulo fala a respeito de pecados, leva à frente da igreja para que os outros tenham temor. Paulo ali não está falando de membro da igreja, não. Ele está falando do bispo que pecou, Uhum. do pastor que pecou. Esse tem que ser levado à frente do povo. Por quê? Ele diz, porque o obreiro é irrepreensível. É. Não cabe repreensão. Certo. E se você acusar um pastor de alguma coisa, Paulo diz, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para aceitar aquela acusação. Uhum. Se for você sozinho contra ele, é Tem capaz de validade. você ser punido. É. Porque entende-se que o obreiro ele é irrepreensível. Nossa, isso é forte, porque para os dias de hoje, nos dias de hoje, isso é bem difícil mesmo. Mas nesse caso do despreparo, é mais uma questão, vamos dizer, assembleanos, vamos dizer Cultural, assim, né? cultural, Cultural. mais a nossa. Assim, sim. Porque a gente vê que A igreja está a mudando. gente vê que é um pouco A igreja mais- tá sim, mudando. sim, tá mudando. Tá mudando porque também a geração tá mudando, né, Tá pastor? Com exigindo certeza. Hoje isso, né? você prega, o menino de 12 anos já abre ali e fala, deixa eu ver se o que ele pregou faz sentido mesmo. Ainda mais se está pregando, a pessoa já vai consultar ali no Exatamente. Google se o... Então ela também vem tendo essa mudança. Vem essa mudança, a igreja vem mudando. Os nossos pais, eles tinham uma visão, entendeu? Do que era o evangelho, Sim. entendeu? E muitas vezes, quantas pessoas, às vezes, no passado, foi colocado para fora da igreja, porque tinha televisão, porque Verdade. tinha rádio, Quer assistir um entendeu? futebol. Até um tempo atrás, até bater bateria dentro da igreja, não podia, É verdade. entendendo? É verdade. Mas as coisas vão mudando. É. Hoje tem bateria dentro da igreja, hoje as igrejas têm canais de televisão, Sim. entendendo? E o celular tá aí, que substitui tudo, Tudo. entendendo? E antigamente era até proibido ter seminários, curso teológico na igreja, tudo, porque falar que na hora que o Espírito Santo vai lembrar, mas como o Espírito vai lembrar se você não estudou? Exatamente. Mas com o tempo agora, hoje tem cursos teológicos, as pessoas estão se preparando melhor, entendeu? E infelizmente ainda tem muitas igrejas que ainda não existe esse preparo, porque você colocar alguém na frente de um trabalho, que ele seja apto para ensinar. Porque não tem como ser pastor de uma igreja e todo dia se trazer alguém de fora para pregar. Você pode até trazer, mas o povo tem que saber, não, meu pastor, É isso aí. Tem que conhecer a voz do seu É pastor. verdade. meu pastor, ele tem pão para a É igreja. verdade. Quando ele pregar, ele tem pão para dar também. Exatamente. Entendeu? É ser apto para ensinar, para exortar, para discipular, entendeu? Ou seja, foi colocado alguém experiente na frente do trabalho, entendeu? Porque, olha, naquele tempo, quando Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo 3, 1 e 8, ele fala aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. E esses homens não estariam fora da igreja. Mas está falando que dentro da igreja. Tá lá dentro. Dentro da igreja. E se
O anjo que está lá dentro da igreja, ele não está preparado para enfrentar É verdade. tudo isso, Uhum. Meu Deus. entendendo? Porque a lista aqui é grande, É. entendendo? E as qualidades não são Não é legais. coisinha simples, não. Ou seja, o pastor ele tem que estar em constante vigilância. É. Quem é que traz para dar o alimento para a igreja? Uhum. Isso Quem mesmo. ele convida para vir pregar na sua igreja? Uhum. É isso mesmo. Porque jogar veneno na panela ali, meu amigo, para você tirar o veneno depois, É. É tempo, hein? vai muito tempo, Tempo. entendendo? E ultimamente eu tenho até deixado de convidar muitas pessoas, mas convidado mais pastores, Certo. Uhum. pessoas que realmente você conhece a vida, É. Uhum. entendeu? Sabe o modo de viver e que tem alguma coisa Uhum. para trazer para a igreja, Uhum. para trazer para a igreja. Porque hoje o que tem mais vem de ver é pessoas que eu até me assusto, né? Aí a pessoa às vezes, joga no Facebook lá, aí fala agenda de julho, agenda de maio, aí você coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu falo, meu Deus do céu, esse homem aqui, quando é que ele sai com... Quando é que ele dorme com a esposa? Quando é que ele sai com a esposa? É. Ó, quando é que ele senta para ouvir o pastor Exatamente. dele? É. Qual é a escola dominical que ele frequenta? Qual é a reunião de obreiro que ele vai? Onde ele toma Santa Ceia. Onde ele toma a Santa Ceia? Porque é 30 dias fora, Verdade. entendeu? Verdade. É difícil, né? É. Como diz aquele negócio do jornal, né? É. De onde são? Uhum. Onde come? Exatamente. Quem são seus pastores, né? É difícil, É verdade, entendeu? é verdade. É difícil. Verdade. Porque o ministério, você precisa ter raiz, Uhum. entendeu? Tudo bem, se Deus te chamou, mas até nisso daí você tem que administrar. Não tenha dúvida. Se você é casado, Não tenha dúvida. entendeu? Já passou, imagina se eu fico 15 dias fora viajando o Brasil aí fora, pregando a palavra e tudo, entendeu? Eu estou ganhando vidas para Jesus, mas eu posso estar perdendo vidas. Exatamente. Que é o caso de acontecer isso mesmo, né? Que acontece isso mesmo, principalmente antigamente. Se preocupava tanto com a igreja e não se tinha esse trato com a família, que assim, muitos dos filhos dos pastores de antigamente não servem a Jesus, se desviaram. Não estão mais na igreja. E aí os filhos dos filhos também não foram para a igreja porque esse trato com a família foi negligenciado. E aí, às vezes, as pessoas, hoje em dia, eles querem aproveitar uma oportunidade, mas até nisso a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter sabedoria, que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, muitas portas são abertas, mas a gente precisa consultar ao Senhor. Senhor, qual dessas portas eu posso entrar? Qual dessas portas o Senhor me dá acesso? Né? Porque muitas portas vão se abrir. E você tem que ter esse discernimento. Olha, tudo isso aqui está à minha disposição, mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão dentro da minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu marido, e eu preciso primeiro, que é igual o senhor falou, né? É Deus, família e igreja. Então, quando você está servindo a sua família, você também está servindo a Deus. Não é porque você serve a sua família que você está negligenciando o ministério ou a Deus. Não, você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Primeiro na sua casa, depois as demais coisas. Uma coisa que eu quero dar um esclarecimento, isso é bom que sirva para muitos irmãos que estão nos ouvindo, né? Que muitas igrejas às vezes não percebem que o ministério vocacionado ou chamado de Deus é para o pastor, não é para a esposa, não é para os filhos. E às vezes eles veem os nossos filhos como mini pastores. É. E às Isso é vezes forte, vê né? a nossa esposa
como alguém que não pode errar. É Uhum. verdade. Se veste muito bem, ela é vaidosa. É, Se veste mal, é é desleixado. desleixada. É, Se acompanha o marido em alguma visita, é porque é ciumenta. Uhum. Se meu não Deus. acompanha, É entendeu? verdade. É, Não está vigiando. É, é. Então, existe aquele peso Uhum. em cima da esposa e dos filhos, entendeu? Como se eles fossem chamados por Deus. E às vezes Deus chamou o marido. é verdade. Eles estão debaixo dessa missão, como ajudando. Uhum. Por isso que, por isso que eu sempre falo isso, né? Quando eu entendo que o chamado é meu, entendeu? É natural que aquilo que eu sofro, Não tem jeito, a família vai junto. ela Vai sofrer sofre. junto. É. Aquilo que eu passo, entendeu? Uhum. Eu sempre falo que nas angúrias da minha vida, meus maiores embates sempre foi no ministério. Uhum. Meu pai sempre dizia assim para mim que o adversário de um comerciante é outro comerciante. O adversário de um açougueiro é outro açougueiro. Uhum. O adversário do pastor É, é outro pastor. meu É, Deus. É meu forte, Deus. hein? Entendeu? Às vezes as pessoas te veem dentro do ministério como uma Uma rivalidade. rivalidade. Às vezes você tem uma visão de ministério em que a pessoa tem outra visão de ministério. Talvez você está ali no ministério por uma chamada de Deus, mas Uhum. outro talvez esteja no ministério por um apadrinhamento, É, Uhum. por uma amizade. É. Esses daí é que vão causar problema no nosso é. ministério, Que é o Uhum. que o senhor leu agora há pouco aí, né? Tipo de entendeu? pessoas. Às vezes você está numa posição porque Deus te colocou, Uhum. mas tem gente que quer essa posição que você está. Aí é que surge as mentiras, as calúnias, para tentar te derrubar dessa posição, porque aquela pessoa quer aquele lugar que você está. Aí você foi o chamado por Deus. Aí como você não deixar que aquilo que está te corroendo por dentro, aquilo que está doendo por dentro. Eu me lembro, uma vez meu pai falou para mim, eu nunca me esqueci, ele falou assim, tem coisa no ministério que nem a tua mãe sabe. Tá vendo? Ele falou isso para mim. Tem coisa que eu vou levar pro túmulo, Meu Deus. mas nunca falei para ela. Sabedoria também, né? Tem coisa no ministério que a gente sabe, ou às vezes até de vidas de pessoas de ordem moral que tem que morrer ali com a gente. Uhum. E quando o membro chega e diz, pastor, vou contar uma coisa para o senhor, é só para o senhor. É. Você já não pode mais contar para a esposa. Você fala, não, você pode contar para sua esposa, beleza, mas fala, é só para o senhor. Aí pronto. Ali ele te confiou a vida dele. É. Você sair dali, ele nunca mais tem confiança em você. É verdade. Então, às vezes, o que você passa no ministério, coisa que você ouve, que se você contar para a pessoa que está do teu lado, ou você vai adoecer ela, É. ou ela vai entender que aquela sua chamada está na hora de você parar, Verdade. desistir, É. entendeu? E você entender que o chamado é seu, É, É. isso é importante, hein? é seu. Ela está ali só como ajudadora. E é isso traz também uma responsabilidade, porque você também tem que proteger, o chamado é seu,
Mas você sabe que tudo da sua família sofre junto, Sofre, né? E sofre. você tem que proteger eles. Por outro lado, quando um pastor tem do lado dele uma ajudadora, que ele pode dividir as cargas, que ele pode abrir o coração, porque ele sabe que aquilo eh, não vai trazer um peso sobre ela tem essa condição de ser essa ajudadora, também é bênção. Apesar que eu sempre falo que poucas mulheres terão nesta vida tamanha carga que uma esposa de um ministro tem. É, Uhum. Poucas mulheres terão, entendendo? Porque elas tendem a sofrer dificuldades e problemas que muitas mulheres não vão sofrer nessa vida. Uhum. E apesar de tudo verdade. isso, ela tem que manter um sorriso, É. ser sereno, É, Uhum. entendendo? Às vezes, dentro do ministério, dentro da igreja, tem alguém que está falando mal do marido dela, alguém que às vezes não aceita a administração do esposo dela, porque Uhum. às vezes o pastor ele não está ali para agradar ninguém, É. ele está ali para agradar a Cristo. verdade. Uhum. E quando a gente está ali para agradar a Cristo, a gente vai desagradar muita gente. É. Entendeu? Não está ali para passar a mão na cabeça de ninguém. A gente está Uhum. ali para ser correto. É. Né? Eu falei para um rapaz, eu disse, ó, eu sou teu amigo, enquanto você não errar. Porque no dia que você errar, entre a nossa amizade e a palavra de Deus, eu tenho que aplicar a palavra. É. E aí a nossa amizade vai embora. Verdade. Por isso que o pastor ele não tem muitos amigos. É um ser solitário. É. O pastor ele não pode fazer uma festa na casa dele e chamar alguns. Porque os que estão fora de nós chamam fulano, E né? não me chamou, terrível. é Essa verdade. parte É. dificulta. Tem uma panelinha, né? Eu Tem tenho os uma preferidos. Tem uns preferidos, É. chama fulano e não foi, entendeu? Terrível, terrível. É um ser solitário. É. Ele não pode ter, ele tem muitos conhecidos, mas não pode ter muitos amigos. Exato, Uhum. exato. Porque aquele amigo que congrega com ele, na hora que errar, acima dele tem a palavra de Deus, É, que ele tem que corrigir, diferente quem né? seja. Aí nesse momento que ele for corrigir, a amizade vai embora. É Acabou. verdade. Tá entendendo? Acaba todo encanto. É, É. aí tu imagina a esposa, né? Sei lá, na igreja tem alguém que fala do teu marido, que é alguém que não aceita a administração do teu marido. Você sabe, É. mas quando passa por ele, você, Pai do Senhor, é um sereno, sorriso no rosto, É. entendendo? É. Mas lá dentro carrega, Uhum. entendendo? As marcas. Olha Meu aí, tá Deus. vendo? Como Paulo diz assim, eu trago comigo as marcas do Meu Evangelho. Deus. Entende? Hoje mesmo uma irmã falou assim, pastor, estou com dificuldade, eu acho que após a festividade eu estou pensando até de sair. E eu falei, bem-vindo ao ministério, É. bem-vindo ao ministério. Bom seria que todo mundo fosse que nem a gente, tivesse a mesma cabeça, compreendesse Uhum. tudo, entendendo? É. Mas ministério é isso. Não É tem verdade. jeito. Paulo disse para Timóteo, sofre comigo as aflições do evangelho. É. E como um bom soldado. É, isso aí. E como um bom soldado. Então, quando a gente fala da esposa do ministro, ela carrega um fardo muito grande. Muito grande. E ela intermedia, que ela vê tanto o marido quanto os filhos, né? Porque são tantas investidas contra a vida dela. São muitas, muitas investidas contra a esposa do pastor. Se fala, é mandona. Se cala, é uma sonsa. Entendendo? Verdade. E ela tem que administrar tudo aquilo lá. E tem que dar legalidade para o esposo ministrar a verdade. palavra. E tem que ser exemplo para as outras irmãs. Sim. Então a vida do ministro
é difícil. É É bem muito. desafiador. E se ele não tiver o cuidado dele, da saúde dele, entendeu? Tá aí o número de suicídio, de infarto, de AVC, É. entendeu? De pessoas nova, mas que, É, entendeu? não é fácil. E que conselhos que o senhor poderia dar para quem está ouvindo a gente agora? Esse tempo já foi É. mesmo, hein? E tem esses desafios no ministério, tem esses desafios tanto dentro da sua casa quanto na congregação. Qual o conselho que o senhor daria? Se alguém deseja ser pastor, presbítero, se alguém deseja o ministério, primeiramente ele tem que ser capaz de liderar a própria família. Primeiro ele tem que ter o alicerce que lhe vai lhe dar sustentação no ministério. A minha esposa não é 50% do meu ministério. Ela é o meu ministério. Glória a Deus. Meu ministério não começa na igreja, meu ministério começa em casa. Meu Deus. Meu ministério é a minha família. Uhum. Se eu não consigo administrar a minha família, eu não consigo administrar a igreja. Paulo mesmo disse, como é que vai cuidar da igreja se não consegue cuidar da família? Então, antes de eu exercer um cargo eclesiástico na igreja, um ministério na igreja, eu preciso ter essa base fortalecida. Eu preciso ter esse alicerce fortalecido. Por quê? Porque ministério, vem os embates do ministério, vem as traições do ministério, vem as decepções do ministério, entendendo? Vem as agrúrias, vem as angústias, vem as tempestades, tudo que, né, que vem ali de sofrimento, vem no nosso ministério. E se você não tem aquela sua base que lhe dê uma sustentação, você sucumbe no ministério. Não consegue. Não consegue. Entendeu? Você não consegue. É isso aí. Eu acho que dá pra gente deixar bem o que o senhor falou no começo. Acho que Noé é o maior exemplo disso. Finca as estacas dentro da tua família. Deixa a sua família bem preparada. Aí daí você vai sair para fazer o que você precisa sair para fazer. Porque eu penso assim, se você sofre no ministério, porque vai sofrer mesmo, não tem como. Não tem. Você passa todo esse problema, essa ventania, aí você volta para cá e você não tem essa base de apoio que possa lhe dar um conforto, paz, segurança. Aí você tem dois problemas. É verdade. Entendeu? Você tem um problema aqui e tem um problema aqui. Exatamente. Entendeu? Ou seja, você tá no mar sem boia, sem nada. Entendeu? O navio aqui despedaçou, mas o barco aqui tá furada. É verdade. Mas quando você enfrenta tudo isso daqui, aí você fala, vou voltar para casa. Meu Deus. Lá tem alguém Amém. que tá te apoiando, que te dá apoio. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Amém. Muito bom. Eu só terminando aqui, Wilson, entendeu? O que eu prego? O mundo inteiro pode não crer. Mas se a minha esposa, ela acreditar no que eu tô falando, Glória a Deus. Bonito isso, hein? para mim já basta. Oh, nossa, Entendeu? muito bonito. Já basta. Porque não adianta o mundo inteiro acreditar no que eu tô falando. Mas se ela não crer, o meu ministério ali não está sendo aprovado em nada. Verdade. Entendeu? Glória a Deus. Pode todo mundo não acreditar, mas se ela chegar para você e disser, eu sei que você é homem de Deus, Aleluia. eu sei quem é você, mas fulano falou que isso, que você é isso, que você é isso,
todo mundo pode falar, mas e você? É. Eu creio em você. Foi o que Jesus falou para os discípulos? Glória a Deus. É Exatamente, verdade, é verdade. Um fala que você é Elias, É, é Moisés, mas eu E quero saber, vocês? é Quero vocês. saber os de casa É de aqui. você. Isso aí. O que você fala que quem eu sou? Uhum. Tu és o Cristo. É isso aí que eu quero É. saber. É isso aí. Uhum. Entendendo? É aquele negócio. É bom a igreja acreditar no que eu falo? Verdade. Sim. Mas primeiro tem que acreditar na minha mensagem. Uhum. No que eu prego, no que eu vivo, é a minha esposa e meus filhos. Glória a Deus. Se eles acreditar, o mundo inteiro não acreditando, para mim não importa. O Glória a importante é que eu, Deus. pelo menos a minha família, eu vou salvar. Amém. É Essa é dura. exatamente isso de Noé, né? Porque ele falou assim: o mundo inteiro não acreditou, ninguém acreditou, mas a família dele acreditou. Verdade. E Isso, foi o E suficiente. além de acreditar, o resultado foi a salvação mesmo. É. Todos entraram para dentro daquela arca e foi embora. É. O problema é que tem muita gente colocando os de fora para dentro E os de e dentro os de pra dentro fora. para fora. É. Aí não dá. Então, vamos nos conectar nisso. Pastor Messias, queria te agradecer. Tá amém. bom? Foi um prazer para nós. Foi Esse mesmo. bate-papo, esse aprendizado aqui, uma riqueza. Eu queria também que o senhor deixasse aí para quem quiser seguir lá a página da igreja, quem quiser seguir a página do senhor, passa aí as redes sociais, onde eles acham, como que eles procuram. E a DCG? E a DCG? E a DCG? E a DCG. Procure a DCG que tá lá. Maravilha. Entra aí, Entendeu? ó, lá Itaquera, quem também tá em Itaquera, em qualquer lugar quiser acompanhar o Visitar. trabalho, visita lá. Pastor Messias é um pastor que a gente conhece. Eu não vou falar que é desde pequenininho, que ele vai falar que eu tô chamando ele de velho, mas acho que eu já devia ter uns 13 anos, eu já ouvi o pastor Messias pregar, e Deus é tão bom que hoje nós estamos aqui, já minha esposa, meus filhos, e nós estamos aqui hoje fazendo um culto, né? É. Fazendo aqui um bate-papo junto aqui, falando das coisas de Deus. Só fechando aqui, ó, Wilson. A minha escola sempre foi do Belém, né? Foi Uhum. belemita, né? O Belém até hoje tem isso daí. E é importante, né? Que quando você apresenta alguém para o ministério, a esposa, ela tem que mandar uma carta Olha. escrita do Falando. próprio punho, selada. Nem o marido pode ler. Ela tem que mandar selada para o ministério falando quem é você. Olha aí, tá vendo? Nossa. Às vezes você passa em tudo, no psicólogo, no Serasa, não tem nome sujo, não tem Uhum. tudo, mas quando chega, ela abre a carta da esposa. Aquela carta Eita. que vai te aprovar ou te desaprovar. Entendeu? Isso é importante. Isso Quando é você for importante. escolher alguém para o ministério, chama a esposa para conversar. Excelente. Ótimo. Quer conhecer o pastor? É pela esposa. É. Glória a Deus. Né? O ministério dele começa ali, é com ela. Isso aí. Uhum. É ela que vai dar a legalidade dele ser um bom ministro ou não. Entendeu? Amém. É ela que vai dar esse respaldo. Uhum. Porque se ele não tiver esse respaldo, É. ele não será aprovado vai. na igreja. E Com essa certeza. carta nada mais é do que a Bíblia fala mesmo. Tá governando bem a casa? Pode governar aqui dentro. Você não tá governando sua casa, porque se a tua esposa já disse que você não tá, aqui não vai dar. Mas é verdade. Benção pura. Deus abençoe, pastorzão. Muito obrigado. Amém. Prazer te receber, tá bom? Um abraço na família, abraço em todo mundo. Da próxima vez vamos trazer a irmã Alessandra aqui também. A gente bater um papo Amém. com ela aqui também, né? Para o pessoal também conhecer ela e novas experiências. Deus Sim. abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado, meu amor. Tá Eu que bom? agradeço. Tamo junto. Vamos sempre aí. Nós vamos ter algumas novidades que nós vamos apresentando aí, no dia a dia, nos decorrer aqui. E manda um abraço aí para todo mundo. Fala suas redes também para todo mundo Na seguir. verdade, eu queria agradecer, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar mais nesse assunto. Eu acho que Precisa. eu acho que Com a gente muita vai ter, coisa aí, né? que a gente não abordou, mas eu acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto aqui, né? A gente marca uma outra oportunidade que o senhor tiver disponível para a gente aprofundar mais, né, nesse assunto, que eu acho que é muito importante e trazer algumas dúvidas também das pessoas para o Isso aí. senhor responder, que eu acho que também é válido, porque tudo aquilo que vai trazer crescimento para nós é muito importante, né? E é isso que o senhor falou, a base da igreja é a família. Se a família não estiver bem estruturada, a igreja não está estruturada, ela não está saudável, ela precisa, né, estar bem fundamentada. Então, eu quero agradecer o senhor pela presença, por estar aqui conosco, a gente se sente muito honrado, né,
por ter o senhor aqui e me agradecer a todo mundo. Segue a gente lá nas redes sociais, compartilha, né, esse vídeo, porque você também pode abençoar alguém. Eu espero que esse episódio tenha te abençoado e que você use também ele para abençoar alguém. Que Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus Deus abençoe a abençoe todos. e até a próxima. Tchau, Deus tchau. abençoe Pode em nome de abençoar Jesus. onde a graça e a família se encontram. Deus abençoe. Amém.